Aqui quem fala é a professora Fernanda e hoje nós vamos conversar sobre equação do segundo grau. Antes de vermos o segundo caso de equações do segundo grau incompletas, eu quero fazer com você uma espécie de recordar e viver. Uma breve revisão de algo que vocês já estudaram e que vai ser útil nas próximas soluções. Fatoração por evidência. Por exemplo, a expressão 3a² mais 5a. Eu vou escrever essa expressão mostrando todos os fatores envolvidos. No caso, 3 vezes a mais 5 vezes a. Eu só desmembrei ali o a² e coloquei a vezes a e exibi as multiplicações, né? 3 vezes a², 3 vezes a, mais 5a, mais 5 vezes a. Eu fiz isso para você perceber que tem um fator que aparece nas duas parcelas, e no caso é o fator a. Ele aparece nas duas parcelas, tanto na primeira quanto na segunda, e isso nos permite colocar esse fator a em evidência. Agora, quando a gente coloca um valor em evidência, a gente multiplica pelos outros fatores que ainda não foram exibidos. Então, eu tenho ali o 3a, que não foi exibido na primeira parcela, e eu tenho o mais 5, que também não foi exibido na segunda parcela. Isso nos permite escrever a vezes 3a mais 5, entre parênteses. 3a foi o que ficou faltando na primeira parcela e mais 5 foi o que ficou faltando na segunda parcela. Essa é a fatoração por evidência. A expressão 3a² mais 5a foi fatorada e agora a gente escreveu a vezes 3a mais 5. As duas expressões são exatamente iguais. Se inclusive nós fizermos a vezes 3a, a gente tem 3a². E se nós fizermos a vezes mais 5, a gente tem mais 5a. Então, as expressões são exatamente iguais. Qual é a vantagem? Em algumas situações, a gente precisa fatorar, a gente precisa escrever fatores, ou seja, escrever números multiplicando, porque isso vai nos ajudar a resolver equações. Então, nesse caso, nós temos a vezes 3a mais 5. Nós temos dois fatores. O primeiro fator é a e o segundo fator é 3a mais 5. Guarda essa informação que daqui a pouco ela vai ser muito útil. A segunda revisão que eu preciso fazer com você é a seguinte. Se eu tenho dois números reais, e aqui eu estou representando por x e y, dois números quaisquer, e eles são números reais. Quando eu afirmo que x vezes y é igual a zero, com toda certeza absoluta, eu sei que x vai ser igual a zero ou que y vai ser igual a zero. Eu não consigo dois números diferentes de zero sendo multiplicados e o resultado dá zero. Se você fizer uma tentativa aí na sua cabeça, você só consegue multiplicar dois números e obter resultado zero se pelo menos um dos dois for zero. Por isso eu posso afirmar que se x vezes y é igual a zero, com certeza x é igual a zero ou y é igual a zero. Um dos dois tem que ser zero para que a gente multiplique e aí a resposta seja zero. Bom, dito isso, a gente vai para o segundo caso de resolução de equações de segundo grau incompletas. E o segundo caso é na forma genérica ax² mais bx igual a zero. Nessa situação, o termo independente é zero. C é igual a zero. E eu vou, assim como fiz da outra vez, começar com uma situação problema. O triplo de um número é igual ao seu quadrado. Que número é esse? Bom, eu não sei que número é esse. Normalmente, quando a gente não conhece um número, a gente chama de x. Mas ele começa dizendo que o triplo de um número. Bom, se o número que a gente não conhece a gente chama de x, o triplo de um número vai ser 3x. E ele continua a frase com é igual ao seu quadrado. Então, eu vou escrever aqui. É igual a x². O seu quadrado significa o quadrado do número. E o número que eu não conheço é x. Então, eu coloquei igual a x². Que número é esse? Bom, para descobrir que número é esse, eu preciso resolver a equação. Mas antes de resolver a equação, eu vou organizá-la. Nesse tipo de equação, a gente não vai trabalhar com os dois membros da equação, o primeiro e o segundo membro. A gente vai escrever todo mundo no primeiro membro. Eu vou manter o x² e vou pegar o 3x e vou escrever do outro lado menos 3x. Como ali ficou vazio, no lugar do 3x ficou vazio, eu coloquei igual a zero. Então, x² menos 3x igual a zero.
É a mesma equação, só que todo mundo no primeiro membro. E, aliás, para você não esquecer, essa é uma equação do segundo grau incompleta na sua forma reduzida. Forma reduzida é quando a gente escreve todo mundo no primeiro membro igualando a zero. Essa equação é incompleta porque o termo independente, o coeficiente c, é igual a zero. Bom, vamos para a solução da equação. A gente acabou de recordar algo que a gente chama de fatoração por evidência. E aqui a gente consegue fatorar a nossa equação. X² menos 3x igual a zero. X² é x vezes x. E menos 3x é menos 3 vezes x. Novamente, a gente tem um fator que aparece nas duas parcelas, que é o fator x. Eu vou colocar o fator x em evidência. Dentro dos parênteses, eu tenho x menos 3, que foi o que sobrou em cada uma das parcelas. X² é x vezes x. Já coloquei o x em evidência, sobrou um x dentro dos parênteses. Menos 3x é menos 3 vezes x. Já coloquei o x em evidência, sobrou menos 3 dentro dos parênteses. Se você fizer a distributiva, x vezes x dá x² e x vezes menos 3 dá menos 3x. Exatamente como a gente tinha escrito antes. E agora, no que isso vai me ajudar? Eu disse para vocês que quando dois números multiplicados dão zero, com certeza um dos dois é zero. E eu tenho aqui dois números multiplicados. O primeiro número é x e o segundo número é x menos 3. Eu tenho x multiplicado por x menos 3 e o resultado dá zero. Isso significa que o primeiro número x é igual a zero ou que o segundo número x menos 3 é igual a zero. Bom, se eu escrevo que x menos 3 é igual a zero, eu preciso resolver. X igual a 3. Então, eu tenho duas soluções para esse problema. Os números podem ser 0 ou 3. Agora, nós vamos ver outros exemplos. Eu vou pedir para você determinar as raízes da equação x² menos 8x igual a 0. Bom, eu já sei que nessa situação, como c é igual a 0, eu preciso colocar o termo x em evidência. Então, eu escrevo x vezes x menos 8 igual a 0. Só lembrando que eu coloco dentro dos parênteses os fatores que sobraram em cada uma das parcelas. X² é x vezes x. Eu coloquei um x em evidência e um x dentro dos parênteses. Menos 8x é menos 8 vezes x. Eu coloquei o x em evidência e o menos 8 dentro dos parênteses. Se a gente fizer a distributiva, x vezes x dá x² e x vezes menos 8 dá menos 8x. Exatamente o que a gente tinha escrito antes, a gente só mudou um pouquinho a cara para conseguir resolver a equação. Vamos continuar então. Eu tenho dois números sendo multiplicados, o primeiro número é x, o segundo número é x menos 8. O produto desses números é zero, significa que um desses números tem que ser igual a zero. Então, eu concluo que x é igual a zero ou que x menos 8 é igual a zero. E se x menos 8 é igual a zero, o x é igual a 8. É a nossa outra solução. Já que ele pediu para determinar as raízes, eu vou exibir o conjunto solução, que é o conjunto que contém os números 0, 8. Letra B, agora eu vou determinar as raízes da equação 2x² menos 6x igual a 0. Novamente, o c igual a 0, então eu vou colocar o x em evidência. Colocando o x em evidência, eu fico agora com 2x menos 6. Vamos só pensar um pouquinho. 2x² é 2 vezes x vezes x. Coloquei o x em evidência, sobrou dentro dos parênteses 2x. Menos 6x é menos 6 vezes x. Coloquei o x em evidência, sobrou menos 6. Se a gente fizesse a distributiva para confirmar, x vezes 2x, 2x². X vezes menos 6, menos 6x. Ok? Tá certinho, posso continuar. Eu tenho dois números multiplicados. O primeiro número é x, o segundo número é 2x menos 6. O produto desses dois números é zero. Isso significa que um dos dois tem que ser zero. Ou x é igual a zero, ou 2x menos 6 é igual a zero. E no caso de 2x menos 6 ser igual a zero, eu preciso resolver a equação. 2x igual a 6, x igual a 6 sobre 2 e x igual a 3. Ou seja, o conjunto solução da nossa equação é o conjunto que contém os números 0, 3. Vou pedir agora que você resolva essas três equações. Pausa o vídeo, por favor, e daqui a pouco a gente corrige.
Bom, eu espero que você tenha pausado o vídeo e agora eu vou corrigir com vocês a letra C. 3x² mais 9x igual a 0. Eu já sei que a gente vai colocar o x em evidência, então vai ficar x, entre parênteses, 3x mais 9 igual a 0. Novamente, eu tenho dois números multiplicados, o x e o 3x mais 9. Eu sei que um dos dois tem que ser 0, porque o produto deles é igual a 0. Então, eu vou afirmar que x é igual a 0 ou que 3x mais 9 é igual a 0. Nesse caso, eu preciso resolver a equação. 3x igual a menos 9, x igual a menos 9 sobre 3, x igual a menos 3. Então, o nosso conjunto de solução contém os números menos 3 e 0. Não esqueça que no conjunto de solução a gente escreve os resultados em ordem crescente. Na letra D, a gente vai resolver a equação x² mais 2x igual a 0. Vou colocar o x em evidência, então vai ficar x vezes x mais 2 igual a 0. Novamente, nós temos dois números, o primeiro é x e o segundo é x mais 2. Eles estão sendo multiplicados e o resultado é 0. Significa que o primeiro número vai ser 0 ou que o segundo número vai ser 0. No caso, x mais 2 igual a 0. Nessa situação, eu resolvo x igual a menos 2. Ou seja, a minha equação tem duas soluções, x igual a 0 ou x igual a menos 2. Conjunto de solução, então, é o conjunto que tem os números menos 2 e 0. Última equação, 5x² menos 45x igual a 0. Vou colocar o x em evidência e vai ficar x vezes 5x menos 45 igual a 0. O primeiro número é x, o segundo número é 5x menos 45 e o produto dos dois é 0. Isso significa que um dos dois é 0. Ou x é igual a 0 ou 5x menos 45 é igual a 0. Vou precisar resolver essa equação. 5x é igual a 45, x é igual a 45 sobre 5, x igual a 9. Ou seja, a minha equação 5x² menos 45x igual a 0 tem duas soluções, x igual a 0 ou x igual a 9. Conjunto de solução, então, 0, 9. Espero que você tenha entendido. A gente se vê na próxima aula, quando a gente vai estudar a resolução de equações do segundo grau completas. Até lá e bom trabalho!